Acho que todo mundo tem alguma história de família meio louca, meio estranha assim pra contar, não é verdade? E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a história mais estranha que tem na minha família. A história do meu tio. Meu tio que desapareceu e nunca mais deu sinal de vida. Seja bem-vindo ao canal Papo Certeiro, eu sou o Renato Cruz e aqui a gente faz reflexões sobre a vida e hoje eu trago um assunto diferente pra vocês. Hoje eu queria contar uma história da minha família que foi sempre um mistério assim pra gente. O meu pai, ele teve 3 irmãos. Meu pai se chamava Darcy Marcelino da Cruz. Ele era filho do Vicente Marcelino da Cruz e da Marina Campos. E ele tinha 3 irmãos, o Percy, Moacir e o Ari. Esse Ari Marcelino da Cruz, ele era o filho mais novo. E ali nos anos 60, 70, quando ele tinha por volta de 18 anos, acredito que seria mais ou menos ali em 1972, 1973, ele simplesmente saiu de casa e nunca mais voltou, gente. O que eu ouço falar das histórias pela minha mãe, pelo meu pai, é que ele era um rapaz muito inteligente, assim, sabe? Um cara, assim, à frente do seu tempo mesmo, assim. Muito inteligente, sempre foi muito estudioso. E a família do meu pai era uma família muito pobre, muito humilde. Tinham muitos problemas com álcool dentro de casa, principalmente por parte do meu avô, né? E eram muitas brigas dentro da casa. E esse meu tio, provavelmente, ele não suportou conviver dentro daquele ambiente e pegou as coisas dele e simplesmente desapareceu. E minha avó foi atrás, né, por muito tempo, assim, atrás dele, mas nunca teve notícias. E eu não sei se ele mudou de nome, se ele ganhou na loteria, se ele foi embora do país. Nunca mais ninguém teve notícia dele. E é estranho, né, gente? É um mistério, assim, que sempre ficou presente na minha família. A gente sempre ficou se perguntando, o que será que aconteceu com ele, né? Será que ele teve filhos? Será que ele casou? Quando a minha mãe casou com meu pai, foi em 1971, 72, por aí, ele já tinha sumido. Então acredito que foi antes mesmo, né? Ele já tinha sumido. Então foi mais ou menos em 1970, por aí, assim, que ele desapareceu. A família deles, a família do meu pai e dos meus tios, sempre foi da zona norte de São Paulo, ali do Jardim Brasil, Santana, aqueles lados ali, né? Sempre moraram ali. E ele sumiu mais ou menos nessa época, ali no começo dos anos 70, quando minha mãe casou com meu pai, quando eles começaram a namorar, ele já tinha desaparecido. E logo depois meu avô faleceu. Então o lado de família ali do meu pai, do lado do pai do meu pai, também pouca coisa se sabe? Pouca coisa se tem notícia assim. Então eu perdi o contato com todo mundo, com todo o lado da família do meu pai, assim, desde mais ou menos quando eu tinha 20 anos ali, eu nunca mais tive notícias de ninguém. Então eu carrego o sobrenome, né? Meu nome é Renato Marcelino da Cruz e tenho pouca história, assim, pra contar desse lado da família do meu pai, assim, né? A única pessoa que eu tive mais contato foi com meu pai e com a minha avó, que faleceu quando eu tinha mais ou menos 20 anos. Mas esse meu tio, Ari Marcelino da Cruz, sumiu do mapa, gente. Não deixou notícias pra ninguém, assim. As minhas tias ali do lado do meu pai também sempre falavam que ele era um rapaz bonito, que ele era um rapaz inteligente, né? E ele não deve ter aguentado a pressão de viver naquele ambiente, né? Na casa da minha avó como era antes, com aquele monte de briga e tudo mais. E simplesmente deu bolinha ninja mesmo, assim, sabe? Sumiu do mapa. E essa é uma história intrigante, assim, que sempre mexe com a minha família. E você, na sua família aí, você tem alguma história assim cabulosa também? Algum mistério que aflige a família de vocês? Conta pra mim nos comentários aqui. Gostaria muito de saber. E se você se identificou com essa história, se você tem o mesmo sobrenome que eu e já ouviu falar desse nome do meu tio desaparecido, comenta aqui também. Seria muito interessante, né? Pensou se eu encontro ele por aqui, pelo YouTube, nas redes sociais? Hoje em dia eu acredito que ele deve ter por volta de 60, 63 anos, mais ou menos, porque o meu pai era para ter 74 agora, né? E meu pai era mais velho que ele. Então, por ordem, né, era o meu pai, meus outros 2 tios e esse Ari, por fim, mais novo. Então ele deveria ser uns 10 anos mais jovem que meu pai. Ele deveria ter deve estar agora com 63, se ele estiver vivo, né? Eu já procurei, gente, já procurei no Google, já procurei em sites de registros de óbito, né? Mas não achei nada.
Então eu acho que ou ele deve ter mudado de nome, ou deve ter mudado de país, né, para algum lugar que não dá para encontrar ele mesmo de fato. E é bem estranho assim, né, esse mistério. Deixa aqui nos comentários para mim o que você acha que aconteceu com ele. E se você tem algum parente desaparecido também, comenta aqui, tá bom? Quero muito saber o seu relato aí. Então esse foi o vídeo de hoje e eu tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até lá. Tchau.